Muito bem, gente, estou chegando para mais um vídeo, pessoal, e no vídeo de hoje eu vou passar umas leituras, tá? Para vocês nesse vídeo. Porque eu não posso ficar sem gravar, pessoal, tem que gravar pelo menos uma vez por dia. E já dá um like aí, pessoal, se inscreve no meu canal e ativa o sininho, por favor, tá? Amados e amados de todo o meu Brasil, já vou dar início agora na leitura. O mundo está cheio de homens e mulheres infelizes na vida afetiva. Apesar de muitos terem o mundo a seus pés, porque fundamentaram seus relacionamentos apenas nos sentimentos, apenas no sentimento. Eles não se entendem, foram feitos um para o outro, mas não conseguem se completar. Não há a mínima chance de felicidade sem a perfeita harmonia entre marido e mulher. A cabeça e o corpo. Cada um tem um papel bem definido. A cabeça, o homem não pode dar nem um passo sem o corpo. A mulher, o corpo, por sua vez, não tem vida sem a cabeça, né? Deus é magnífico na sua criação. Ele fez o homem e a mulher para viverem em comunhão e perfeita harmonia. Obrigatoriamente, um depende do outro, por mais que não queira, né? Não tem jeito, se há desordem nesse relacionamento, a consequência inevitável é a infelicidade. A mulher não recebeu a autoridade do homem para liderar o lar e nem o homem recebeu a capacidade da mulher para edificar a casa. Cada um tem seu papel importante na construção de um casamento perfeito e feliz. Juntam com pessoas que não possuem mesmas convicções espirituais. Em várias situações de recém-casados, em forte crise conjugal, após passarem a dividir a rotina, quer dizer, quando termina a lua de mel, também termina o convívio pacífico e harmonioso, porque é exatamente neste momento que os valores espirituais entram em evidência. Se um tem o Espírito de Deus e o outro não tem, os problemas serão inevitáveis. Se um é água e o outro é óleo, se um anda nas trevas e o outro na luz, a confusão está formada. Sem compatibilidade e união de fé, torna-se difícil manter esse relacionamento. Se um quer ir à igreja e o outro não, haverá divisão, separação. Uma casa dividida não subsiste. Para um casamento dar certo, é necessário que os dois tenham o mesmo objetivo de vida. Se tivesse uma fé diferente da outra, se o homem tiver a fé diferente da mulher, a convivência será impraticável. Imagine como tirasse para o coração. Aliás, quando tirasse para a oração. A pessoa, por exemplo, se o homem vai começar a orar, vai para a igreja e tudo, aí a mulher fica excluída. Certamente haveria divisão, a divisão dentro da casa. Existindo a mesma fé, a respeito mútuo e afinidade de pensamentos. Tem que orar juntos, sempre juntos, unidos nos mesmos objetivos e propósitos. Muitas situações excepcionais já aconteceram por meio da força da união das orações. O céu se abre para um casal em oração. Então, pessoal, tá vendo? Já dá um like aí, se inscreve no meu canal e ativa o sininho, pessoal.
Então, não devemos esperar uma situação de perigo, tentação, falta de provisões, confusão, perseguição, traição e coisas do gênero. Para pensarmos numa solução, o correto é que meditemos constantemente como sair de uma possível situação. Se estivermos preparados com antecedência, saberemos como agir. Se formos apanhados de surpresa, podemos fraquejar. Algumas pessoas acreditam que não devem planejar nada para o futuro, por causa de interpretações errôneas de alguns versículos, como, por exemplo, Tiago 4, 13 e 14. Porém, o que a Bíblia condena é a presunção de contar com a própria força para traçar seus caminhos, sem considerar o propósito de Deus. Ao contrário disso, o Senhor Jesus nos exorta a planejar nossos passos. Está em Lucas 14, 28 e 32. Pois assim poderemos compreender melhor a vontade do Senhor, como pôr em prática essa vontade e ter fé quando as provações chegarem. O mundo dá muitas voltas. A mentira tem perna curta e Jesus prometeu que, para nosso próprio bem, não deixaria as coisas encobertas. Mesmo que sejamos envergonhados por isso, portanto, devemos evitar situações que mais tarde tenhamos vergonha de explicar, seja na vida amorosa, familiar, financeira ou social. O cuidado que temos que ter com os outros. Devemos procurar conhecer bem os liderandos, não dar liberdade tal que mais tarde não se possa verificar ou cobrar. Ficar de olho nas panelas e seus propósitos. Evitar que se faça injustiça entre os irmãos, para que os conflitos não se multipliquem. Enfim, devemos confiar naqueles que podemos nos ajudar, que podem nos ajudar, mas não dar oportunidade para que alguém se deixe levar pelos perigos descritos nos itens anteriores, diabo e a carne. Então, pessoal, essa parte aqui já fala mais pela liderança, né? Em princípio, devemos procurar na Bíblia os quesitos básicos para se escolher um bom líder. Para isso, podemos recorrer primeiramente às chamadas epístolas pastorais, que são as que foram escritas pelo apóstolo Paulo e Timóteo, e a Tito, seus colaboradores. São estes os princípios. Qualificações sociais, por exemplo, modesto, hospitaleiro, ter bom testemunho. Qualificações morais, ser irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, não dado ao vinho. Qualificações pessoais, hospitaleiros, não cobiçoso, apto a ensinar, não violento, cordial, não avarento e não arrogante. Quer dizer, nós não podemos ter essas qualidades, né? Então, manejar bem a palavra da verdade. O próprio Paulo, em final da carreira, solicitou a Timóteo que levasse a capa, os livros, especialmente os pergaminhos. É através da oração que conhecemos a vontade de Deus, os seus propósitos e as coisas que são ocultas aos olhos humanos. O obreiro deve estar por dentro das notícias mais importantes sobre a situação econômica e política dos seus pais, além de conhecer questões sobre direito, psicologia, filosofia, sociologia e etc. O bom obreiro sabe tirar proveito das diversas oportunidades que aparecem. É otimista, tem visão, consegue ver a bênção onde ninguém mais vê, sabe aproveitar o tempo e consegue produzir mais com menos esforço.
Ou seja, está sempre de acordo com a situação, não gasta mais do que deve, mas está sempre ajustado ao ambiente em que se encontra. Não delega poder, talvez por medo de perder a autoridade ou por não confiar nos liderandos, ou talvez por não saber como fazer. Não credenciamento junto à igreja. Muitos obreiros procuram desenvolver seu ministério sem estar vinculado a qualquer igreja, mas isto não é certo, pois o obreiro não realiza trabalho para si, mas para os irmãos que estão sobre o pastorado das igrejas. Essa prática descaracteriza o obreiro, além de contrariar o exemplo bíblico. O julgamento temerário. Alguns líderes não sabem se colocar na pele de seus liderandos e emitem julgamentos que não levam em consideração o ser humano, suas necessidades, suas fraquezas e o cuidado de Deus para com as ovelhas. Preparar mensagens na última hora. O obreiro tem que estar em constante sintonia com o Espírito Santo, pois aquele que tem uma mensagem a dar ao povo, o fará da melhor maneira possível, respeitando as limitações do líder e preparar as mensagens com antecedência é uma boa maneira de superar estas limitações. Os papéis de cada um dentro de um grupo. A psicologia tem estudado o comportamento das pessoas quando se encontram dentro de algum grupo. E muitas descobertas têm sido feitas e que podem ajudar o líder na hora de conhecer seus liderandos. A ideia é que dentro de um grupo, cada um assume um papel diferente, de maneira inconsciente, e esses papéis são importantes para a dinâmica de um grupo. Sem esses papéis não há grupo. E várias pessoas podem assumir os mesmos papéis. Porém, a maioria deles estará presente. Alguns exemplos desses papéis são: bode expiatório. Nesse caso, toda a maldade do grupo fica depositada em um indivíduo que, se tiver uma tendência prévia, servirá como depositário até vir a ser expulso. O que, aliás, é comum nesses casos, o grupo sairá em busca de um novo bode. Decorre daí a enorme importância de que o líder do grupo reconheça e saiba manejar tais situações. Outras vezes o grupo modela um bode expiatório sobre a forma de um bobo da corte, que diverte a todos e que, por isso mesmo, ao contrário de uma expulsão, o grupo faz questão de conservá-lo. Conclusão: os líderes cristãos tratam com assuntos de peso que envolvem a vida do povo de Deus. Para fazer flutuar um objeto pesado, devemos ter algo de baixo para sustentá-lo. Um tijolo flutuará se está sobre uma prancha. Assim é com a liderança. A prancha é nossa humildade e integridade pessoal diante de Deus e dos homens. Nós podemos fazer flutuar muito peso sobre essas qualidades, mas sem estas nós afundaremos. As pessoas percebem rapidamente se nossa integridade é superficial. Sem esta virtude, principalmente nossa liderança é deficiente. Com ela, outros elementos de nossa liderança seguem automaticamente. A liderança eclesiástica é fundamentalmente simples se recordamos essas verdades principais, né? A qualidade do nosso caminhar pessoal com Deus tem mais a ver com a liderança que com as técnicas de administração. Os paradigmas do mundo constantemente mudam
Cristo modelou um só paradigma de liderança, que nunca mudou: integridade e disposição para abraçar o sofrimento, tratar os outros com respeito como imagem de Deus, tratar os nossos colegas, ministros, como iguais, com uma atitude de servo. É perigoso para as organizações cristãs emular a mentalidade e as estruturas organizacionais do mundo. A maioria se torna hierarquia autoritária, que é a antítese da liderança eclesiástica. Tais estruturas tiram o pior de nós. Arrogância, autoritarismo, ciúmes e incompetência. Para minimizar os danos, organizações do mundo se veem obrigadas a inventar uma grande quantidade de técnicas administrativas, somente para não fracassar completamente. Um líder deve ter visão. Uma visão é uma meta realizável de grande importância que envolve o compromisso intenso. Sem isto, uma pessoa pode ser um gerente, mas não líder. Igualmente, o líder deve ser capaz de fazer uma planificação real com metas medianas. Sem planejamento, ele é meramente um visionário. Finalmente, um líder necessita ter em mente que o chamado de Deus lhe dá privilégios e autoridade para fazer seu trabalho. Ainda assim, ele é um servo, como noutros aspectos da vida cristã. Ele vive um paradoxo no contramão do mundo. Ele é um escravo com autoridade, um servo que dirige. Ele atribui seus usufrutos a Cristo e vê sua grande honra em termos de dar glória somente a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, gente. Muito obrigada, pessoal. Eu vou fazer aqui um salmo para encerrarmos, tá? O Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti. O teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Amém? Glória a Deus. Muito obrigada, pessoal. Já dá um like aí, se inscreve no meu canal e ativa o sininho para os próximos vídeos. Amados e amadas de todo o meu Brasil, oro por todos que assistirem meu vídeo. Amém.